Ok, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos conversando agora nesse primeiro bloco, nos primeiros 2 blocos, com o prefeito da cidade de Itapevi, que fica aqui na região metropolitana da cidade de São Paulo, o vice-prefeito Jaci Tadeu. Aí acontece o seguinte: prefeito a gente sempre chama, porque chamar vice-prefeito fica feio, entendeu? Então, quando eu digo prefeito, na verdade ele é vice-prefeito, para deixar claro, porque depois a prefeita ela vai pensar que você vai querer dar um golpe nela aí. Nós somos grandes amigos. Grandes amigos, muito bem. Então ele é vice-prefeito Jaci Tadeu, mas que permitam-me chamá-lo de prefeito por uma questão de tratamento. Prefeito, nessa questão que eu estava conversando, né, sobre o Estado de fazer essa união dos municípios, fazer a região metropolitana, né, o senhor vê com bons olhos que benefício poderia trazer, por exemplo, para Itapevi? É simples. Toda a região metropolitana tem, por incrível que pareça, os mesmos problemas. Só que são forças independentes, são forças individuais. E a solução não é individual. A solução para um é a solução para todos. E a união dos 39 municípios, principalmente com a cidade de São Paulo, centrada na secretaria, que hoje está com o Edson Aparecido, essa coordenação é de fundamental importância. Porque ao resolver o problema de um, você resolve o problema de todos. E você até brincou no início da participação financeira proporcional ao município. Eu acho que tem razão, tem lógico o que você está falando, né? Quando você tem uma cidade rica, você cria em volta de você cidades que dependem dessa periferia. Você não pode ter uma cidade rica, tem que ter uma região rica. E São Paulo, dentro da região metropolitana, ela é utópica, porque você tem cidades ricas e cidades pobres. O que você faz? A pobreza não diminui, você tem que elevar esse nível dessas cidades que têm mais dificuldade. E a solução é conjunta, a solução é uma só. Não existe uma solução A, uma solução B, uma solução C. É igual para todos. Defendemos, participamos, no caso a prefeita, a doutora Ruth, ela é a titular da participação, eu sou seu suplente, né? E participamos em conjunto, mesmo ela indo, eu também vou e acompanho e participo dessas reuniões. A próxima reunião será dia 22 de novembro agora, com todos os prefeitos. Muito bem. Agora, na questão, nós estamos chegando a mais um momento político, digo, de campanhas, de eleições no próximo ano, né? A maioria das cidades brasileiras sempre tem, eu sempre chamo a maioria das cidades brasileiras tem a política do pastoril, que ou você é do cordão encarnado ou você é do cordão azul, né? Então, e o cargo é a Daiana que todo mundo está querendo pegar, né? Então, Itapevi também faz essa mesma linha, tipo assim, é um lado ou outro, sempre são 2 lados só, ou lá a política está mais distribuída, vamos assim dizer? Ela tem uma distribuição, sim, mas quando você vê a essência dos grupos, aí você tem um lado azul e o lado vermelho. No frigir dos ovos é isso. Mas a grande vantagem que a gente vê em Itapevi, que houve uma abertura política. Antigamente era muito feudal, era muito isso que você falou. Hoje não, ela é muito mais democrática, muito mais aberta, que permite você criar a terceira via ou algo assim. Porém, há de ter a necessidade e principalmente o juízo de ver o que cada um está oferecendo. Esse é o único cuidado que nós temos que tomar. Eu pergunto muitas para as pessoas, nas próximas eleições, não pergunto em quem ele gostaria de votar. Eu acho que você tem que perguntar para você o que você gostaria para a sua cidade. Muito bem. E pensando exatamente nisso, no que gostaria para a próxima cidade, o Bruno foi lá, e vamos, né? Como nós já vimos, para saber exatamente o que as pessoas acham e pretendem e gostariam que acontecesse no futuro com a sua cidade. Vamos ver o que é que o Bruno nos traz. Porque o que importa para um prefeito, que eu tenho 70 anos de idade e eu conheço São Paulo, que eu morei lá, o que importa para um prefeito é o vice-prefeito ser um engenheiro, que nem o Tadeu, né? Isso ajuda muito a prefeita, eu acho que 90%, porque tem as ideias, né? O pronto-socorro tá bom, é o posto médico, não é bom. Por quê? Porque o senhor marca uma consulta, tem que esperar 30 dias, e o pronto-socorro atende na hora, ele é cheio. Precisa pôr mais ônibus, né, para ficar melhor,
E se pudesse abaixar a condição, seria melhor também. É, só isso. O preço, né? O preço, que tá meio salgado ainda. Então é muito lento as coisas aqui. Eu fiz um exame de sangue dia 21, fui lá buscar o resultado, não estava. Entendeu? Demora muito. Demora muito. E o remédio também não tem, não é todos os remédios. A maior parte você tem que comprar. Olha, precisa melhorar atendimento, colocar mais funcionário. Não sei se é o pagamento que está pouco, né? Tem que aumentar mais o pagamento deles para ver se melhora. O pagamento está atrasado? Não. Nunca houve um atraso nesses 6 anos e meio, 7 anos. Nunca houve. É muito comum, né? As prefeituras atrasarem. Continua existindo o famoso repasse aos municípios, o Fundo de Participação Municipal, né? Esse fundo é do governo federal? Governo federal. Quanto é que recebe a cidade de Itapevi, por exemplo? Aí teria que perguntar um detalhe maior a finanças. Eu não tenho essa informação. Mas tudo bem, mas o orçamento dela como um todo? Estamos falando do quê? O orçamento para este ano gira na casa de 450 milhões. E a previsão para o ano que vem, 600 milhões. Isso de arrecadação junto com os repasses. Isso, né? Exatamente. Sem falar porque também tem repasses, tipo assim, aquelas emendas que os deputados, inclusive, acho que não dá nem para falar emenda, porque está uma confusão sobre esse assunto aqui na Assembleia, mas lá também deve ter os repasses. Nós temos os repasses, mas o que a gente mais consegue são os programas. Por incrível que pareça, em Brasília não é difícil buscar verba. Não é desde que você tenha alguém que faça um projeto. Projeto, isso. Não é porque o grande problema das cidades brasileiras é não ter projeto. Às vezes o dinheiro vai e fica lá parado anos e anos, ou volta para o fundo principal, porque mas você não mandou um projeto dentro das regras. Para você ter uma ideia, em 7 anos já ultrapassamos a casa de 200 milhões de reais em programas. 200 milhões. E nós temos fiscalização da Caixa Econômica, fiscalização do Ministério, seja da Saúde, da Cidade, da Previdência, e temos uma auditoria em cima desse trabalho. Essa auditoria não é só da aplicação do dinheiro, como da obra, como documental. E se você falhar num programa, você compromete os outros. Isso é muito importante. Prefeito, eu vou lhe colocar espero que não lhe coloque aqui nos panos quentes, mas é um assunto que sempre vejo incomoda sobremaneira, é a participação que acaba sendo direta que o Ministério Público tenta impor às cidades, como se o prefeito fosse, como se o promotor tivesse tido uma eleição que desse a ele o poder de querer administrar uma cidade. Eu tenho visto assim coisas absurdas que os prefeitos fazem, que os promotores fazem, especialmente em cidades pequenas, porque pensam que todo mundo é tolo, né, para não dizer outra coisa. Em Itapevi acontece isso? Não, eu não vejo assim em Itapevi. A promotoria é ágil, a promotoria ela funciona, ela trabalha assim lá na cidade, mas a relação que nós temos é muito boa. Por outro lado, eu vejo com outros olhos. A promotoria tem que ser, assim, muitas vezes, por incapacidade ou incompetência ou ingerência do administrador. Então, às vezes, a promotoria tem que agir. Em Itapevi, temos ação promotoria, existe uma relação normal, pacífica, mas ela é salutar. Eu não vejo com esses olhos, não. Nós nunca tivemos problema. É óbvio, existem falhas, existem problemas que têm que ser corrigidos, mas são coisas pequenas na nossa visão. Tanto que o que a promotoria pede, nós atendemos com uma certa tranquilidade no prazo que eles determinam. Nós não temos problema com a promotoria, graças a Deus. Que bom. Bem, prefeito, estamos chegando ao fim. Eu lhe agradeço por ter vindo aqui no Jogo do Poder. Desejo muita sorte, que o futuro seja brilhante aí na sua vida política. E minhas recomendações à prefeita também, a doutora Ruth. Doutora Ruth. Ela é médica? Médica. Médica, que bom. Então, provavelmente por isso que o pessoal falou bem da saúde, porque de repente ela vê a questão da saúde com outros olhos. Né? Bem, eu soube que ela é pernambucana? Ela nasceu na Paraíba, mas com 2 meses foi para Pernambuco. Ah, tá. Porque o pessoal aqui, como é do Sul, tudo que nasceu no Nordeste, parece que é tudo o mesmo estado. Eu estava me dando a informação errada aqui. Mas, enfim, muito obrigado. Eu fico muito agradecido por sua presença. E você que está em casa, é o seguinte, no próximo bloco, você sabia que o Brasil
até o próximo mês, provavelmente se tornará a 6ª potência econômica do mundo. Pois é, e é sobre esse assunto que eu vou conversar com o professor mestre em finanças da PUC aqui de São Paulo, o professor Paulo Romaro. Então, logo depois do intervalo, eu volto com o professor da PUC, Paulo Romaro, para nós tentarmos entender como é que um país que vai provavelmente se tornar a 6ª economia mundial tem tantos problemas no transporte, na saúde, na segurança, entre tantas outras coisas. Até daqui a pouco.